Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E hoje eu quero conversar com você a respeito das principais funções dos líquidos nas receitas. Bom, nas receitas de bolos, principalmente, nós temos como principais líquidos os ovos, os líquidos considerando leite vegetal, leite animal, água ou sucos de frutas e as gorduras. O açúcar, a princípio, ele é um ingrediente seco, porém, quando iniciamos a cocção da massa no forno, ele vai formar uma calda, tornando-se então um ingrediente líquido, mas a princípio nós o consideraremos como ingrediente seco na receita, tudo bem? Então vamos falar sobre as principais funções desses líquidos nas nossas receitas de bolo. Os ovos vão atuar dando volume, estrutura, liga, umidade, cor, sabor às massas. Ele agrega cor através do aquecimento de suas proteínas, agrega estrutura através da coagulação das claras. Além disso, agrega liga e umidade. Tem função emulsificante, principalmente devido à proteína presente na gema chamada lecitina. Essa proteína faz com que os ovos tenham a capacidade de unir os ingredientes que juntos não se misturariam, por exemplo, a água e o óleo vegetal. Então, o ovo ele tem essa função emulsificante de unir, de homogeneizar a massa, de unir todos os ingredientes. Os ovos agregam estrutura às massas, principalmente quando nós batemos as claras em neve ou o conjunto todo, né, o ovo inteiro, com açúcar principalmente, nós batemos na batedeira, incorporamos uma alta quantidade de ar. Esse ar é que vai ajudar a massa a ficar estruturada, fofinha e leve. Através da coagulação das claras, nós temos a formação, o auxílio na estrutura da massa. Só que quando nós levamos a massa de bolo para assar, a coagulação da clara ela é rápida. Porém, nós temos o auxílio do açúcar nesse processo. Como assim? O açúcar ele vai ajudar a reduzir a temperatura no interior da massa, fazendo com que essa clara coagule de forma mais lenta. Assim, nós teremos maior retenção de umidade e tempo para que o bolo cresça mais e não fique baixinho, porque se a clara coagular rapidamente, nós não temos tempo do fermento agir e também nós teremos um resultado final mais firme, mais duro, por conta disso, porque o fermento não vai ter tempo de agir e a clara vai coagular rapidamente. Então, o açúcar vai atuar reduzindo essa temperatura no interior da massa, favorecendo a umidade, porque ele vai retardar a coagulação das claras dentro da massa. Então, os ovos atuam dando essa estrutura, porque vai coagular a clara dentro da massa, e também ele é utilizado, por exemplo, no bolo pão de ló, como principal ingrediente de crescimento, é a chamada fermentação mecânica. Como que acontece? Através da incorporação de ar nessas claras, nesses ovos. Então, qual é o primeiro passo de uma massa pão de ló, por exemplo? Nós vamos bater os ovos, bater as claras primeiramente em neve e vamos adicionando as gemas uma a uma até que todas estejam bem incorporadas. Nesse processo, nós incorporamos uma alta quantidade de oxigênio na massa e é esse oxigênio que vai fazer com que o seu bolo pão de ló cresça e fique firme sem baixar. Então, essa é a chamada fermentação mecânica, feita através da incorporação de ar nos ovos. O leite animal, os leites vegetais, a água e os sucos de frutas também são líquidos agregados em maiores quantidades nas receitas de bolo. O leite animal e os leites vegetais, eles possuem altos teores de proteínas e de gorduras. Devido a isso, as massas feitas com esses ingredientes são mais macias e mais úmidas. Agora, já as massas feitas com água ou sucos de frutas tendem a ser um pouquinho mais ressecadas. A diferença é bem sutil, mas você consegue perceber. Então, se você fizer a substituição do leite animal, do leite vegetal por uma água ou um suco de fruta, você vai perceber essa leve alteração na massa, que vai ficar um pouquinho mais ressecada. Isso se deve pela falta de proteínas e gorduras que nós temos na água e no suco de fruta, tudo bem? Mas a substituição é possível do leite animal, do leite vegetal, por água ou por suco de fruta. Esses líquidos, eles vão ajudar na homogeneização dos demais ingredientes, na união dos demais ingredientes da massa, agregando então maciez e umidade ao resultado final do bolo. Já as gorduras,
atuam dando untuosidade, maciez, umidade, estrutura às massas, coloração, sabor. Nós usamos principalmente o óleo vegetal, manteiga ou margarina em nossos bolos. Se eu fizer uma massa com óleo vegetal, minha massa vai ficar mais leve, mais fofinha e um pouquinho mais sequinha. Já se eu fizer uma massa com manteiga ou margarina, eu vou ter um aspecto amanteigado, uma massa mais úmida, mais macia, que tem maior validade justamente porque ela retém mais a umidade dentro da massa. E também, quando você levar à geladeira, principalmente massas feitas com manteiga, ela tende a ficar mais enrijecida, mais firme, porque a manteiga, quando refrigerada, ela enrijece. Mas, quando você for consumir essa massa, é só retirar da geladeira uns minutinhos antes para que ela retorne à textura original. As gorduras atuam dando estrutura porque quando você bate os ovos com o açúcar e a manteiga, por exemplo, na batedeira, que é utilizando o método cremoso de preparação de massas, a manteiga ela vai ajudar na formação dos alvéolos, na manutenção dos alvéolos, das bolhas de ar dentro da massa. Então ela ajuda nessa estrutura porque ela vai manter o ar dentro dos alvéolos, vai ajudar a encapsular o ar. Então é por isso que a manteiga, as gorduras por si só ajudam na estrutura das massas. Lembrando sempre que a quantidade a ser utilizada desses ingredientes líquidos dependerão principalmente do tipo de mix que você está agregando à sua massa. Se você estiver agregando um mix de farinhas mais integrais, por exemplo, você vai precisar de uma quantidade maior de líquidos, equilibrada, mas uma quantidade maior. Já se você estiver utilizando um mix de farinhas brancas, refinadas, a sua quantidade de líquido será menor. Então é muito importante que você conheça as funções de cada farinha, conheça a capacidade de retenção de umidade que cada uma possui, para você saber a quantidade exata de líquidos que você precisará agregar à sua massa. E isso você saberá testando e conhecendo as funções dos principais ingredientes, principalmente das farinhas, tudo bem? Então era isso que eu tinha para falar com você hoje, eu espero ter te ajudado, que as dicas te ajudem. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e eu te vejo no próximo. Um beijo!